Gente, agora a gente tá dando continuidade ao barquinho. Então eu escolhi essas cores, escolhi o branco, o vermelho e para completar esta parte de baixo do barquinho, não esqueçam sempre cada início de aula ter sempre à mão o teu material, seus pincéis com solvente para serem hidratados, a tua paleta com as cores, as tintas à mão e principalmente, né, muito importante o paninho, tá bom? Então hidrato o meu pincel, eu vou colocar um verde aqui, um verde escuro, aqui na minha parte de baixo do meu barco, tá vendo? Ó, eu vou colocar um verde escuro. Aqui vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá bom, gente? Eu tô colocando o verde escuro, ó, coloquei o verde escuro no meu barquinho, né? Meu barquinho listradinho, venho até o fim, direitinho, com o pincelzinho mais fino, né? Acabei. O que que eu vou fazer aqui? Na proa do meu barco, na parte da frente, eu vou jogar um pouquinho do branco, eu vou dar uma luminosidade aqui nesse vermelho, tá? De leve. Vou dar uma luminosidade no meu verde aqui, ó, bem de leve também. E aqui atrás, no barquinho, eu vou pegar um pouquinho do sépia, bem pouquinho, e eu vou jogar aqui, ó, e vou puxando pra frente, ó, do branco, do vermelho e do verde. Tá vendo, ó? Eu vou puxando aqui, ó, eu vou dar uma sujadinha no meu barco. Tá vendo, ó? Bem de leve, tá? Então, eu dei uma sujadinha aqui atrás, na verdade, eu fiz uma sombrinha aqui no meu barco. Sempre a gente, na pintura, quando a gente vai fazer qualquer pintura de paisagem, sempre tem um lugar onde bate mais luz, um lugar onde bate um pouquinho de sombra. No caso aqui do barquinho, eu vou colocar também um pouquinho de sombra desse lado da casinha, ó. Nessa lateral da casinha, coloco um pouquinho de sombra aqui também. Agora, gente, como a gente já fez o barquinho, eu já vou passar para a parte do mar, tá bom? Essa cor do mar é uma cor muito simples de fazer. Eu já coloquei os dois tons que eu quero aqui, que é o azul celúreo e o seu verde permanente. Pode ser, as duas cores estão exatamente aqui, ó. O meu azul e o meu verde. Como eu vou fazer um turquesa, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu branco, eu vou escolher um lugarzinho que tá um pouquinho mais limpo aqui da minha paleta. Vou colocar o branco primeiro. E vou colocar essas duas cores, um pouco de cada cor. Eu hidrato meu pincel, venho aqui, pego um pouco do azul, trago pra cá e pego um pouco do meu verde. Eu vou fazer um azul turquesa, um azul mar. Então, eu vou misturar com o branco essas duas cores. Então, eu misturei o V, tá vendo? Aqui eu já tenho um turquesa, só que eu tenho um turquesa mais claro. Agora, a gente quer, nesse início de pintura de mar, a gente quer um pouquinho turquesa, um pouquinho mais escuro. Então, eu coloco mais azul, coloco mais verde, aí eu vou ter um tom forte aqui, tá vendo, ó? Eu tenho um tom bem forte aqui. Coloco, aí você vai colocando conforme você vai vendo, tá bom, gente? Ó, eu quero um tom mais forte de turquesa. Vamos fazendo alguns testes, ainda tá um pouco claro. Então, eu vou colocar mais verde e mais azul. Eu quero um tom forte agora, porque eu vou começar com um turquesa um pouco mais forte e depois eu vou pro tom mais claro, eu vou fazer quase que um degradê de cores aqui do mar, tá bom? Então eu começo, eu acho que esse tom ainda tá um pouquinho... Vou pegar meu pincel mais fino para eu demarcar a minha linha do mar para ficar bem retinha. Tem textura de massinha aqui? Tem um pouquinho. Passa com cuidado com o pincel mais fino e marca a sua linha do mar. Que vem do barquinho, tá vendo? Eu continuo aqui e vem vindo pra cá, tá bom? Então, tô marcando a minha linha do mar aqui, tá vendo? Com esse tom um pouquinho mais escuro. Bem que eu acho que esse tom ainda tá um pouquinho claro, precisava ser um pouquinho mais escuro, não tem problema. Ó, vim até aqui, tá vendo? Então, os primeiros 2 dedinhos, mais ou menos, do teu mar, nós vamos fazer com um tom mais escuro, ó. Ainda acho que esse tom poderia ser um pouquinho mais escuro. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, pego o meu verde e o meu azul, pego um pouquinho mais de azul celúreo, coloco na paleta junto com o seu verde, tá? Então, eu misturo os dois para eu ter um tom de turquesa mais escuro, tá bom? Eu tô misturando aqui, tá vendo, ó? Pra eu ter um tom bem intenso de turquesa. Eu quero um tom forte, tá?
para fazer essa primeira parte, essa primeira linha do mar aqui, tá? Pintei essa primeira parte, eu venho vindo, ó. Aqui já tem a minha costeirinha, eu tô pintando em volta do barco com esse tom, tá? Esse tom um pouquinho mais escuro. Eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho a minha costeirinha, continuo em volta do barquinho. Quando chegar aqui no barquinho, ó, direitinho, vamos fazer aqui toda essa parte que tá embaixo do barco. Prestem atenção aqui, ó, vou fazer toda a parte embaixo do meu barco, com esse tom de mar. Tá? Continuo aqui desse lado, até a minha costeirinha, tá? Tá? Agora eu já pego um pincel mais grosso, pra ficar mais fácil pra vocês fazerem esta parte aqui, ó. Então, aqui eu venho para a minha costeira, tá? Sempre homogeneizando a tinta, é você passar das pinceladas para a tinta absorver, porque como a gente fez pintura espatulada, o que que acontece? A gente vai ficar com pequenas elevações aqui, ó, e às vezes a tinta não vem aqui nos cantinhos. Então, hidrata o seu pincel, vem com a tinta e continua passando, tá? Então, eu vim aqui, ó, eu tô ainda mantendo esse tom. Agora, daqui pra cá, ó, das minhas costeirinhas pra cá, eu vou baixar um tom. O que que é baixar um tom? Eu vou pegar o branco, vou jogar o branco aqui na minha mistura, então vai dar um tom um pouquinho mais claro. Tem esse turquesa, ó, mas eu vou ter um tom um pouquinho mais claro só. Tá vendo, ó? Eu vou ter esse tom mais claro de turquesa. Eu tô fazendo essa base aqui, gente, porque hoje eu quero fazer com vocês, ó, e depois, quando eu descer um pouquinho mais, eu vou descer, vou baixar mais um tom. O que que é baixar mais um tom? Fazer um tom mais claro ainda, se eu puder, ó. Aqui embaixo, eu venho diminuindo, fazendo um tom um pouquinho mais clarinho, tá vendo? Aqui embaixo. Mas o importante aqui, que eu quero mostrar pra vocês... Ó, tá vendo? Eu tô descendo, eu tô baixando os tons aqui. Mas como eu já fiz, já comecei essa parte. Aqui, ó, entre as duas cores, tá vendo que ficou uma divisória entre um tom mais escuro e um tom mais claro? O que que você vai fazer? Com o pincel grosso, a gente vai suavizar essa mistura de cores. Suavizar a mistura de cores. Aqui, eu vou entrar com você já com o reflexo do barco. Como eu entro com o reflexo do barco? Gente, a primeira coisa, eu vou pegar um outro pincel e eu vou fazer isso. O barquinho, ele é como se ele fosse um espelho virado ao contrário para o mar, como se ele tivesse de ponta cabeça. Então, a parte de sombra, de reflexo, eu vou fazer assim, ó. Eu pego o verde, primeiro eu passo uma camadinha de verde aqui, ó, tá vendo? Eu joguei um verde, limpo bem meu pincel, venho com uma camadinha de vermelho, seria a sombrinha do meu barco, tudo meio em zigue-zague. Eu tô fazendo a pincelada em zigue-zague. E depois eu venho com o branco. Eu vou mostrar pra vocês. Eu venho com o branco. O branco vai ser como se o barco tivesse, ó, emitindo as sombras. As sombras não, o reflexo. Ó, como se ele fosse um espelho, tá vendo? Então eu venho aqui em zigue-zague, jogando o branquinho, como se fosse essa parte do barco, como se ele tivesse virado ao contrário. As casinhas, as duas casinhas, eu venho exatamente assim, ó. Eu venho fazendo um zigue-zague aqui, outro zigue-zague aqui. Tá vendo? Esse é o meu reflexo do barco. Só que não é só isso, né? Agora eu fiz as três cores, eu vou até reforçar esse verde aqui um pouquinho, ó. Tô reforçando o verde aqui embaixo. Então, o que que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o branco, eu vou deixar o branco um pouquinho mais suave. Tá vendo? Um pouquinho mais macia a tinta. E vou passar de ponta a ponta, ó, eu vou passar de ponta a ponta o branco aqui, tá vendo? Ele vai passar pelas minhas cores e ele vai meio que dar uma suavizada, dar uma desconstruída nesse reflexo que eu fiz.
Tá vendo? Então, eu vou puxar vários risquinhos aqui pra fora. Tá vendo? Venho, reforço um pouquinho esse meu reflexo da casinha, ó, tá vendo? É bem simplesinho o reflexo, tá vendo? Ele vai dar só o reflexo no mar, tá bom? Aqui embaixo do meu barquinho, pra dar fazer uma sombrinha aí do nosso reflexo, porque o barco ele faz também uma sombra na água, eu vou pegar o meu pincelzinho aqui, esse pincel aqui um pouquinho mais fino, vou pegar um pouquinho do sépia, bem pouquinho do sépia, e vou vir aqui, ó, onde o barquinho acaba, eu vou fazer uma pequena sombra aqui, ó, tá vendo? Embaixo do meu barquinho, bem suave, tudo muito suave, tá bom, gente? Então, e depois daí, eu pego o branquinho, venho aqui em cima, ó, vou fazendo pequenas, como se fosse uma ondinha aqui no meu barco, embaixo do meu barco, tá? E aqui sempre puxando para as laterais. A gente vai fazer, ó, ainda algumas ondulaçõezinhas aqui no mar, tá vendo? Eu estou puxando com o branco, fazendo pequenas ondulações aqui, tá? Então, essa é a nossa primeira etapa do barquinho. Espero que vocês gostem. Na próxima aula a gente vai continuar com reflexo. Esse reflexo já tá pronto. A gente vai fazer os detalhes, vai acabar o nosso mar, vai fazer as costeirinhas e vai fazer os detalhes do barco. Espero que vocês gostem e espero que vocês estejam acompanhando. E espero que estejam todas bem, com saúde e em casa. Obrigada.